E aí, pessoal, continuando nossa revisão do nono ano, nós temos aqui uma questão sobre separação de misturas, tá bom? E ela é bem legal, você pode encontrar ela no seu livro aí, no capítulo de substâncias químicas, e ela corresponde à equação, questão 6. Vamos lá. O disulfeto de carbono é um líquido capaz de dissolver o enxofre. Opa! Então ele já deu aqui o estado físico do disulfeto de carbono, essa substância, que é um líquido, e ele dissolve, olha só, o enxofre. E aí ele te dá também a característica do enxofre, que é um sólido esverdeado insolúvel. O que significa isso? Disulfeto de carbono é um líquido normal, beleza? Ele tem o poder de dissolver o enxofre. Se o enxofre estiver na fase sólida, ele vai lá e dissolve o enxofre, esse líquido aqui. E ele diz que o enxofre é um sólido esverdeado insolúvel em água, tá bom? Então, se tu colocar o enxofre com a água, o enxofre no estado sólido de água, ele vai formar duas fases aí, não vai acabar se dissolvendo, tá bom? Não vai formar ali aquela única fase, vai ficar em duas fases, vai formar uma mistura heterogênea. Mas se tu pegar o enxofre e colocar em disulfeto de carbono líquido, aí ele vai se dissolver, porque o disulfeto de carbono tem esse poder. Propõe um método de separação que permita separar uma mistura de enxofre e areia. Então, você vai ter lá um recipiente, tá bom? E aí você vai ter uma porção de areia, tá certo? E a outra porção, vamos colocar aqui não um sólido esverdeado, uma outra porção de enxofre, tá? Só que aí provavelmente eles vão estar misturados, vai ter porção de enxofre juntamente com a porção de areia. E aí você precisa separar esses dois componentes, separar a areia totalmente do enxofre. Como é que eu vou fazer isso? Essas questões de separação de mistura são legais por conta disso. Tu consegue propor métodos ou metodologia para separar, tá bom? E isso se aplica muito na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que eu poderia propor era uma dissolução fracionada. O que é uma dissolução fracionada? É quando eu adiciono um líquido a um sólido e aí, uma mistura de sólidos e aí um dos sólidos acaba se dissolvendo. Se eu tenho uma mistura de areia e enxofre, se eu colocar por dissolução fracionada disulfeto de carbono dentro dessa mistura, quem vai se dissolver é apenas o enxofre, tá bom? A areia vai ficar intacta. Então, dissolução fracionada com disulfeto de carbono na mistura de enxofre com areia. E aí eu vou ter uma fase líquida da mistura de disulfeto de carbono com enxofre e a outra fase vai ter só areia, tá? Próximo passo, agora eu tenho dentro do meu sistema o disulfeto líquido misturado com enxofre e areia. Aumentou mais a quantidade de matéria, mas vai dar para me separar. Da mistura obtida, tá bom? Após a dissolução fracionada, podemos fazer uma filtração. Aí tu vai separar a fase líquida da fase sólida. Para isso que serve a filtração, tá bom? Vai ficar a areia retida no filtro e vai passar apenas o disulfeto com o enxofre já dentro do disulfeto dissolvido, porque ele tem esse poder. Separando assim a fase líquida da fase sólida. Última etapa. Para retirar o enxofre da fração líquida, tu vai ter lá o enxofre, tu não tem ele sólido ainda porque ele está dissolvido no disulfeto de carbono. Então tu tem a mistura enxofre mais disulfeto. É preciso aplicar uma destilação simples, porque tu tem um líquido, pessoal? É uma fase líquida, uma fração líquida. Para tu separar dois líquidos, tu pode utilizar uma destilação simples ou simplesmente a evaporação do disulfeto, que é o líquido. Então, quando tu terminar a tua destilação simples, tu vai ter apenas o enxofre lá dentro do recipiente e todo o disulfeto foi evaporado. E aí você consegue ter a areia. Depois você poderia fazer uma lavagem na areia, certo? E o enxofre fica puro dentro do recipiente. Então, essa é a metodologia aplicada para esses processos aí. Então, se liga que tu tem dissolução fracionada, que tu adiciona aí um líquido para separar dois sólidos, tá? Tu tem a filtração, que tu utiliza para separar um líquido de um sólido, o sólido vai ficar retido, e depois a gente ainda falou aqui da destilação simples, que é um processo de separação de dois líquidos, o enxofre e o disulfeto, porque eles têm ponto de fusão diferente, então eles vão entrar em ebulição em pontos diferentes. Primeiramente vai o disulfeto, porque tem um ponto de fusão menor, e vai ficar apenas o enxofre. Então, pessoal, a gente fica por aqui com a nossa revisão de separação de misturas. Trouxe aqui uma das mais importantes, tá? E aí, a gente continua nas próximas. Valeu, pessoal. Forte abraço.